operação do desembargador Ciro Darlan está sendo alvo de uma ação da Polícia Federal nesta manhã de terça-feira, em virtude exatamente de uma suspeita da Polícia Federal com relação ao desembargador Ciro Darlan, no Rio de Janeiro. Ele que, inclusive, foi o responsável por soltar aí o casal Garotinho e Rosinha Garotinho, né? Rapaz, que coisa. O desembargador Ciro Darlan, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é alvo de uma operação da Polícia Federal nesta manhã de terça-feira. O magistrado já vinha sendo investigado pelo STJ, que apura a venda de sentenças no Fórum da capital carioca, né, no caso do Rio de Janeiro. A Operação Plantão cumpre 11 mandatos de busca e apreensão expedidos pelo ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ. Que coisa, hein? A Polícia Federal está na casa do magistrado, né, do desembargador Ciro Darlan, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, no gabinete dele também no Tribunal de Justiça, um escritório que ele mantém na Barra da Tijuca, na Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros da Polícia Federal e também no escritório em Resende, no Sul Fluminense. Que coisa, hein? Há uma suspeita de venda de sentenças. De acordo com um inquérito no STJ, o desembargador usava os plantões judiciários para vender habeas corpus e assim liberar determinados presos. Porque no plantão o cara dá a canetada sozinho, né? Um dos casos mais interessantes que foi revelado é de Marco Antônio Figueiredo Martins, o Marquinho Catiri, suspeito de chefiar uma milícia em Del Castillo, no Rio de Janeiro, foi libertado por um habeas corpus de quem? Do Ciro Darlan, né? Exatamente durante um plantão judiciário. Catiri foi preso enquanto corria na esteira numa academia no shopping de Del Castillo, no Rio de Janeiro. Outros dois casos que chamaram a atenção. Um deles, uma colaboração premiada, foi anexada ao documento. Um delator contou à justiça que ouviu de um preso ter pago R$50 mil ao intermediário do magistrado Ciro Darlan. A negociação teria sido feita em favor de Ricardo Abud, presidente do Sindicato Comércio Varejista de Resende, né? Outro caso apurado foi de Samir Jorge João Davi, cuja prisão foi decretada em junho de 2016 por tentativa de latrocínio, roubo seguido de morte, roubo e interceptação também. E aí, misteriosamente, o pessoal consegue sair na época em que o Darlan está cobrindo folga da rapaziada, naquela famosa folga, principalmente no final de semana e tudo mais. Aí o Ciro Darlan aproveitava para que os advogados impetrassem ações no final de semana, por exemplo, em que ele estava de folga, que ele estava de plantão. Por isso que é chamada de Operação Plantão da Polícia Federal. Ele vendia, estaria sendo acusado de vender a sentença. Olha, entra lá com a ação, o pedido de habeas corpus, pedido de liminar, quando eu tiver de plantão, que aí eu dou um jeito de soltar o nosso amigo lá e tal. E aí esses caras eram soltos. Por isso que a Polícia Federal está agindo nesse momento para investigar até onde vai o envolvimento do desembargador Ciro Darlan. Inclusive, nós temos uma situação muito curiosa do casal Anthony e Rosinha Garotinho, como eu falei aqui, que foi o que chamou mais atenção até o momento, né? O Ciro Darlan meteu a caneta numa situação que estava tudo contra o casal Garotinho, tudo contra a Rosinha, contra o Garotinho, e misteriosamente o Ciro Darlan, meteu a caneta lá de novo e soltou os dois. E agora está sendo investigado aí por supostamente estar vendendo sentenças, né? Um negócio muito doido isso aí, se você parar para pensar, né? E a gente aqui botando fé na justiça, né? A gente bota fé na justiça, a gente acredita na justiça, mas são tantas notícias em várias esferas do judiciário que a gente fica com o pé atrás. Será que realmente não existe venda de sentenças? Será que só o Ciro Darlan estaria sendo investigado por isso? Será que não tem outros que de repente façam isso também? Porque para ele parecia muito fácil, né? Dar liminar, dar o habeas corpus, né? O pessoal entrava exatamente quando ele estava de plantão, cara. Que coisa, né? Nós tivemos um caso aí recentemente, alguns meses atrás, de um cara que deu uma canetada lá para soltar o Lula, né? Justamente quando os outros estavam de folga, ele estava de plantão e pumba, aproveitou para tentar soltar o Lula, deu uma confusão danada. Se na época não fosse o então juiz Sérgio Moro, a coisa teria complicado de vez, né? Então são essas situações que a gente coloca nesse momento e fica na expectativa, né? Será que a justiça realmente tem juiz que vende realmente sentença? Isso é muito complicado, extremamente complicado mesmo, né? Uma coisa extremamente complicada. Então,
Fica aí. A Polícia Federal está investigando. Nesse momento, o Ciro Darlan é, sem dúvida alguma, um dos investigados pela Polícia Federal. 9 horas mais 33 minutos. Daqui a pouquinho, a visita do prefeito de Santo André, o Paulo Serra, aqui nos estúdios da Rádio ABC. Já já o prefeito com a gente aqui, batendo papo. O pessoal já vai anotando, meu amigo, minha amiga, o nosso WhatsApp, viu? 953008475, 953008475, porque daqui a pouquinho a gente vai liberar aí para o pessoal poder mandar pergunta, tá bom? De repente alguma coisa no teu bairro, alguma coisa na tua comunidade, na tua rua, que você queira passar diretamente ao prefeito, você pode entrar em contato pelo 953008475. E já já vamos liberar também o telefone da Rádio ABC, para você mandar sua pergunta pelo telefone, viu? 4435-9020. Você vai poder fazer a sua pergunta pelo telefone 4435-9020. Já já o prefeito de Santo André, o Paulo Serra, respondendo as questões aqui na Rádio ABC. 9 horas mais 33 minutos. Todo mundo ligado. ABC. Música deliciosa para você nessa manhã de terça-feira. Todo mundo ligado? Aqui, Rádio ABC. Participe da programação da Rádio ABC. 4435-9020.
Olha aí, 9h mais 37 minutos. Bom dia, ABC. Entrevista. A partir de agora, tanto pelo AM 1570, pelo nosso aplicativo e pelo nosso Facebook na live do Facebook da Rádio ABC, o pessoal que já está acionando, já está assistindo aqui através da nossa live também, já está percebendo que nos estúdios da Rádio ABC nós já estamos recebendo o prefeito de Santo André, o Paulo Serra, já com a gente aqui fazendo uma visita. Todo mês ele vem aqui bater um papo com as pessoas, responder aos questionamentos, trocar uma ideia, e hoje chegou esse dia. Prefeito Paulo Serra, bom dia, Paulinho. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio ABC, em especial os moradores e moradoras de Santo André. Ou você, meu amigo, minha amiga, pode fazer a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, 95300-8475, 95300-8475. Compartilhe a live no Facebook aí para mais pessoas poderem participar também com a gente, mandar sua pergunta pelo Facebook da Rádio ABC, ou ligar 4435-9020, 4435-9020, fazendo as suas perguntas de uma forma geral. A primeira pergunta, assim, para abrirmos os trabalhos, Paulinho. Vamos lá. Como é que está a cidade? Bem cuidada, né? Encontramos o caminho, a gente colocou ordem na casa esses primeiros 2 anos, né? Era uma situação financeira e orçamentária quando nós assumimos lá em 2017. Era muito difícil, uma cidade muito endividada, com serviços públicos precarizados, uma perda da capacidade de investimento, a cidade não tinha nem muito como reagir, né? E eu tenho muito orgulho de dizer que 2 anos e 9, 8 meses depois, a gente conseguiu reduzir em 50%, em 80% o estoque de dívidas. Então, dos 5 bilhões que a cidade devia, era muita coisa. Eu costumo brincar que cada andreense que nascia já nascia devendo R$ 5.000. Porque, multiplicando pela cidade, a nossa dívida parecia impagável. Né? Mas com gestão, com planejamento, com um novo modelo de enxugamento de gastos, de redução da máquina, de corte de privilégios e desperdícios, a gente conseguiu reduzir 80% esse estoque. Hoje a cidade tem uma dívida consolidada de 1 bilhão e 100 milhões, que ainda é bastante, ainda é significativo, mas para quem devia 5 bilhões, é uma redução muito considerável. Isso fez uma verdadeira revolução nas finanças da cidade, no sentido de retomar essa capacidade de investimento, de poder ter parcerias de novo com o governo federal, com o governo do estado, com os bancos de desenvolvimento aí por todo o mundo. Então hoje nós temos contrato com a CAF, que é o Banco de Fomento e Desenvolvimento da América Latina, contrato com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, Caixa Econômica Federal, governo federal com as 10 CREs, governo do estado, enfim. E a cidade, com tudo isso, conseguiu e tem conseguido novamente, e as pessoas estão percebendo, Ricardo. Claro que ainda falta muita coisa, os desafios são enormes, a gente não tem aqui a pretensão de dizer, olha, a cidade está perfeita, está do jeito que a gente quer. Mas o caminho que ela está percorrendo é o caminho, novamente, do protagonismo, do desenvolvimento e a recuperação da credibilidade. Então, além da gente ter hoje mais de 500 milhões de investimentos em asfalto, infraestrutura, viaduto, creches, unidades de saúde, lazer, parques novos que estão sendo construídos, enfim, muita coisa acontecendo, a manutenção, banho de luz, muita coisa acontecendo. A recuperação da credibilidade, por outro lado, fez também com que a própria economia da cidade, a geração de empregos fosse retomada. Então é todo um processo. Eu costumo até fazer uma associação das reformas que estão acontecendo no país, que são necessárias. Sim. Né? Hoje está na pauta a reforma previdenciária e a reforma tributária. Apesar de não ter sido as mesmas reformas que a gente fez aqui, do ponto de vista do conteúdo, mas o efeito prático das reformas que a gente implementou com o nosso modelo de gestão é o mesmo que se pretende para o país. Só que Santo André está 2 anos na frente, porque nós começamos em 2017. Então, quando a gente fala de uma reforma da Previdência, a gente está falando, além de tudo, de custeio. Né? A máquina, o poder público federal não aguenta mais custear o déficit que a Previdência tem hoje. Não era diferente em Santo André. Quando a gente reduziu cargos, reduziu o tamanho da máquina, reviu o contrato, acabou com privilégio, com desperdício, também era para falar de custeio. A cidade gastava 7 milhões a mais do que arrecadava todos os meses quando nós chegamos. E hoje as contas estão equilibradas. Então nós fizemos a nossa reforma. E a questão tributária, que hoje também está na pauta, a gente iniciou isso lá também mais fortemente em 2018, né, desde o início da gestão, com a desburocratização aqui em Santo André. Então hoje o empresário tem a vida facilitada para abrir empresa aqui, tem estímulo,
né? A gente reduziu alíquotas de ISS que eram dentro da lei, a gente conseguiu também fazer essa transição para uma nova vocação econômica que a cidade está se tornando. E agora, com o Parque Tecnológico, que faz 10 anos que não sai do papel e nós estamos tirando, a gente vai cravar de maneira definitiva essa nova vocação para a cidade retomar o crescimento. São dois grandes eixos, Ricardo, que você perguntou como está a cidade. Sim. Né? Primeiro, esse eixo da recuperação econômica e, consequentemente, das boas políticas públicas sendo desenvolvidas e saindo do papel, com tudo que está acontecendo na cidade de positivo. E o outro eixo, com a retomada da credibilidade, as contas em dia, com uma boa gestão, a gestão que o mercado confia, o emprego voltando, essa engrenagem da economia voltando a girar. Nós tivemos 32% de crescimento de ISS em plena crise, sem aumentar imposto. Então isso é atividade econômica. Tem os cursos de capacitação, que nós já formamos mais de 1.500 pessoas através do Fundo Social, que é presidido voluntariamente pela Ana Carolina, e outros que são feitos pela educação, que são feitos por desenvolvimento econômico, enfim. Nós temos uma boa perspectiva e eu estou muito otimista, né? Porque eu digo sempre, e não por ser a realidade, o pior para Santo André já passou. Esse modelo de gestão funciona, está provado isso, e agora essas mudanças que estão acontecendo na cidade não param mais, porque a gente comemora a obra, claro, né, quando a gente inaugura uma creche, igual nós vamos inaugurar agora no sábado, já aproveitando da sua audiência, convidar todo mundo, o Reabilita, que é o primeiro SER 4, um centro de reabilitação para pessoas com deficiência, para 4 tipos de deficiência: deficiência intelectual, deficiência auditiva, deficiência física e deficiência visual. Santo André vai definitivamente entrar nesse mapa do cuidado com a pessoa, para pessoas com deficiência na cidade. Vai ser ali na Rua Vitória Régia, no bairro Campestre. É um verdadeiro hospital, uma rede Luci Montoro de primeiríssimo mundo, né? A gente comemora muitas inaugurações, mas mais do que isso, a gente comemora o modelo de gestão que está implantado, né? Esse modelo que salvou a cidade, reduziu as dívidas e permite hoje que a gente possa aqui atender o munícipe, né? Poxa, minha rua ainda não foi asfaltada, mas vai ser, né? O bom do modelo é isso, a gente não vai chegar em todas as ruas ao mesmo tempo. Hoje nós estamos fazendo 200 quilômetros de asfalto, há mais de 20 anos que não se fazia nessa proporção, desde 96, né? Agora, a gente precisa asfaltar 300, 400 quilômetros, porque as ruas da cidade estão muito esburacadas. Até o final do seu mandato, você acha que você consegue atingir esse número? Até julho a gente chega em 200 quilômetros. De 2020? Isso, até julho. 200 quilômetros. Nós estamos com 6 frentes abertas ao mesmo tempo. Hoje, enquanto a gente fala aqui, nós estamos nas Prestes Maia, na Martim Francisco, na Missionários, na Dominicanos, nós estamos na Cidade de São Jorge, nós estamos no 2º Subdistrito, nós estamos na Rua das Figueiras, tudo ao mesmo tempo. Enquanto a gente conversa aqui. Esses asfaltos, na Queiroz Filho, que eu tive lá na quinta-feira, são 3 quilômetros lá na Queiroz Filho, pega a Humaitá, vai praticamente até a Vila Suíça. Enfim, a gente vai chegar numa grande quantidade aí de vias para falar de um tema só, mas o que eu estou querendo dizer com o asfalto é que é o seguinte: o modelo de gestão ele não para mais, né? Esse modelo que a cidade conseguiu sair daquela grande amarração que não tinha dinheiro porque não pagava as dívidas e não pagava as dívidas porque não tinha dinheiro. Nós conseguimos vencer isso tudo, né, com vários movimentos que foram feitos, com vários choques de gestão, e hoje a gente sabe que as inaugurações, as obras vão cada vez mais melhorar a vida das pessoas. Olha, o prefeito Paulo Serra está nos estúdios da Rádio ABC, estou recebendo aqui um calhamaço já de perguntas, o telefone aqui disparou e tal, as pessoas entrando em contato. Eu vou pelas perguntas macro, minha gente, os assuntos que envolvem a cidade de uma forma geral, depois eu vou para as perguntas mais específicas e tudo mais, as situações pontuais, né? A rua tal problema, tal situação e tudo mais. O prefeito, uma das questões que a gente tem ouvido falar muito, e é um dedo na ferida, que é assim, a questão da Sabesp. Houve a transição do Semasa para a Sabesp, a gente fica aí vendo a Sabesp prometendo muitos investimentos, a gente está vendo que a Sabesp vai fazer grandes investimentos aí na cidade e tudo mais, conforme o projeto, conforme o prefeito Paulo Serra havia falado, alertado e tal, que a Sabesp iria investir bastante para parar com aquela história de falta d'água e tal. Só que num primeiro momento, e é natural, também você vê que existem algumas reclamações. Num primeiro momento você vê o pessoal
pessoal batendo a cabeça em algumas coisas. Eu recebo aqui, por exemplo, a pergunta da Tânia, e aí eu já vou emendar uma segunda. A Tânia do Jardim Ana Maria, ela é testemunha. Ela diz assim: prefeito, tá muita confusão com os novos telefones da Sabesp. Precisa divulgar mais. A gente liga para cá, manda ligar para lá, de lá para cá, de lá para cá, de cá para lá e assim por diante. Então, problema de comunicação de telefones da Sabesp. Fora isso, o pessoal está assustado aí com relação à tal da conta da água. O pessoal está dizendo que a conta da água, em alguns locais, o custo da conta tem subido, as pessoas têm notado isso, tem havido uma certa reclamação. Ninguém fez um levantamento estatístico, comprovado economicamente, para dizer, não, realmente a conta da água veio mais cara. As pessoas começaram a ligar para a rádio comentando, né, sobre a conta da água que subiu. Fora que a própria conta também assusta, né? Antigamente uma continha, agora vem uma conta enorme, um filete enorme, a conta, explicativo, tal. Como é que o senhor está analisando essa transição num primeiro momento entre Semasa e Sabesp? Primeiro, Ricardo, toda transição tem os seus problemas, as suas adaptações, não é um processo simples, né? Nós estamos resolvendo um problema de 20 anos, né? Não só do endividamento e daquela velha discussão, né? A água é paga, não é paga, a dívida não é a dívida, enfim. Agora isso acabou. O Semasa mais forte, o Semasa agora sem a dívida, o Semasa retomando a sua capacidade de investimento também, né? E com relação aos investimentos, eu não tenho nenhuma dúvida, né, com relação a isso. A gente já iniciou lá no Parque Erasmo a ampliação lá da capacidade de distribuição de água, depois no Camilópolis, estivemos também ali no Guarará, né, a última intervenção que está sendo feita lá na Capitão Mário, 280 mil moradores. Essas intervenções é para resolver o problema da falta de água aonde tem rede, né, na parte formalizada da cidade. E paralelo a isso, a gente também está trabalhando onde não tem rede para acabar com a história do caminhão-pipa, né? Então a gente começou no Parque América, vamos para o Clube de Campo, vamos para o Recreio da Borda do Campo, vamos para o Parque Andreense, tudo isso até dezembro, né? Até 20 de dezembro a gente vai fazer todas essas ligações para acabar com o fim da falta de água na cidade. Isso é um compromisso, está andando bem. Não tem nenhuma obra atrasada, pelo contrário. As obras lá no Parque Erasmo estão adiantadas, né? São mais de 30 quilômetros de dutos que estão sendo passados na cidade, né? Claro que causa um certo transtorno, por exemplo, ali da Guarará é na Capitão Mário que está passando o duto. Vai ficar interditado uma pista, não tem jeito, né? Não dá para fazer um omelete sem quebrar ovo. Mas a falta de água, eu estou muito tranquilo, muito seguro de que todas as obras que estão sendo feitas vão fazer com que a cidade não sofra mais com essa questão. Com relação à conta, não tem como haver aumento de conta. Por quê? O modelo tarifário, a planilha tarifária é a mesma. Não mudou a planilha. A planilha tarifária ela vai ter um tempo de adaptação até a gente se ajustar aos índices. E a única reposição que nós vamos fazer lá, daqui a 2 anos, é a reposição inflacionária. Isso foi acertado em contrato, né? Então, se houve aumento do valor do metro cúbico da água, tem que fazer a reclamação porque não faz sentido. Se houve aumento do consumo, a conta aumenta. O que pode acontecer? E a gente respeita, lógico, todas as manifestações, mas o que chegou para nós por enquanto, para nós prefeitura, né? As contas que aumentaram é porque aumentou a quantidade de água que foi para a residência, as pessoas aumentam o consumo. Nós tivemos, Ricardo, nesse período agora, da primeira semana da Sabesp, a elevação da temperatura, você se lembra do calor que estava há poucos dias atrás, né? Hoje está frio, parece que faz tanto tempo que estava calor, mas faz uma semana, né? Que estava 40 graus, né? Na sexta-feira foi de rachar. De rachar. De repente, no sábado e domingo virou tudo. Exatamente. E aí as pessoas aumentam o consumo. É normal. O que a gente tem que comparar? O preço do metro cúbico. Esse não teve mudança na planilha. A questão da conta, do papel, eles estão se adaptando, estão fazendo comunicação, né? Eu quero só reforçar. O número da Sabesp é 195. E tem também o 0800 011 9911. 0800 011 9911. Mas o 195, plantão 24 horas, 7 dias por semana. Nós tivemos alguns problemas de entupimento de galeria de esgoto. Todos a gente tem monitorado e a Sabesp tem atendido a contento. É claro, repito, há uma transição, uma mudança de sistema, né? E a gente pode ter algum tipo de dor de cabeça, a gente pode ter algum tipo de incômodo.
mas eu estou muito tranquilo com relação à solução desse problema de forma definitiva, do abastecimento de água e principalmente com a questão da tarifa, porque está previsto em lei, em contrato. Então, a gente tem que verificar caso a caso, mas a gente começa, inclusive, logo depois de resolver o problema, esse problema de abastecimento até dezembro, a gente começa com uma campanha do uso racional da água, que é o PURA, Programa de Uso Racional da Água, porque a tendência é que como a água vai chegar e vai chegar com mais pressão, que o consumo também aumente. Aí a pessoa fala, olha, minha conta aumentou. Né? Então precisa ter um uso racional para a conta não aumentar, porque aí, se for consumida a água, não tem jeito, tem que cobrar. Rapidinho, o Davi pergunta aqui, dentro desse assunto da Sabesp-Semasa, ele pergunta aqui o seguinte, o nosso ouvinte, como é que vai ficar para os funcionários do Semasa depois de janeiro o pagamento? Muda alguma coisa? Não muda. Por 2 anos, está prevista a transferência de recursos da Sabesp para o Semasa, e a gente vai... E é bom dizer, o Semasa ele continua responsável pela coleta de lixo, pela varrição, pelo moeda verde, pela drenagem, combate às enchentes, operação chuvas de verão, o Parque do Pedroso. Todas essas equipes não tiveram nenhuma mudança, Ricardo. O que a gente está discutindo aqui é água e esgoto, que era uma parte importante, óbvio. Tem uma parte do funcionalismo que trabalhava diretamente nisso, mas todos esses estão prestando serviço hoje para a Sabesp. O Álvaro do Parque Jaçatuba ligou para cá e perguntou, aliás, agradecendo o prefeito porque nesse momento estão recapeando a rua Ibicaba, nesse momento lá e tal. Enquanto a gente tá dando estamos chegando, tá vendo? Estamos chegando. Aqui também o Dárcio Mazaro, aproveitando o assunto, ele fala o seguinte, ele está no Facebook da Rádio ABC, ele pergunta assim, e quando chega esse Rua Nova na José Amazonas, na Pereira Barreto, na Perimetral, na Pista Central, as principais vias da cidade? Pergunta do Dárcio Mazaro. O Dárcio tem razão, o nosso critério é o estado de conservação da via e a quantidade de veículos que passam. Então nós começamos nas principais, mas nós preferimos, Ricardo, nesse momento, começar nos bairros. Por quê? Porque é um momento também que a gente não quer no final do ano, que o comércio tem uma ampliação do movimento, a gente atrapalhar o comércio. Né? Então, essas ruas que ele falou aí são ruas de shopping, são ruas comerciais. Nós temos previsão de começar a Pereira Barreto, Ramiro Coleone, fazer todo esse corredor, também a perimetral, mas a gente deve fazer isso no mês de janeiro, quando a cidade está mais vazia e mais tranquila, férias escolares, tem menos trânsito. A gente entrou lá na Prestes Maia, que é um dos maiores corredores da cidade, e a gente viu a dificuldade que se é trabalhar sem interditar totalmente uma via. Tem via que não é possível você interditar completamente. Você tem que fazer meia pista, depois faz outra pista. Não dá para trabalhar à noite porque tem morador no entorno. Então tem todas essas limitações. E a gente está fazendo um cronograma planejando também não atrapalhar o comércio, não atrapalhar essa vida econômica da cidade. Mas está na previsão praticamente todos os eixos importantes de Santo André serão recapeados e também os bairros. A gente está nos eixos, mas eixos que são descentralizados. Então hoje nós estamos na Queiroz Filho, que é um eixo importantíssimo, mas é sentido bairro. Nós estamos na Martim Francisco, segundo subdistrito, é uma rua importantíssima. Muito importante. Né? Mas que está sentido bairro. A Prestes Maia é outra importantíssima, também sentido bairro. Na cidade de São Jorge, estamos fazendo 3 quilômetros lá internamente no bairro. Vamos na Carijós também, a Carijós está na previsão para a gente começar agora em outubro, é outro eixo importante, para deixar por último a região central da cidade. Inclusive o pessoal pedindo lá no Clube de Campo, né, na rua Sagui da Serra, que está tudo esburacado. O Clube de Campo, é bom dizer, a gente vai começar agora na primeira quinzena de outubro as obras com a Sabesp. Porque não adianta asfaltar e depois a Sabesp quebrar, né? Exatamente. Então, como tem a previsão de acabar com o caminhão-pipa lá, e só lá no Clube de Campo são 36 quilômetros de ligação de água. É praticamente o bairro todo. Sim. Né? Não tem. Então, primeiro se liga a água e depois entra com a infraestrutura, mas em outubro nós vamos estar lá. Porque é um negócio muito curioso, né? A prefeitura vem, asfalto, daqui a pouco está lá a Sabesp quebrando e deixando o asfalto lá. Chegando aqui mais perguntas, tanto pelo Facebook da Rádio ABC, quanto pelo nosso WhatsApp, 953008475. O Alci Araújo mandou aqui no Facebook da Rádio ABC. Prefeito, vejo muitos elogiando o seu trabalho.
também alguns criticando, mas é normal. Eu tento ser imparcial, analisar por critérios, vejo evolução nas instalações da cidade, vejo seus projetos se realizando. Porém, se o senhor mesmo diz que nossa cidade tinha um rombo nas contas e para o senhor melhorar teve que buscar investimentos que irão continuar, com débitos como fazer a cidade gerar recursos para quitar essas dívidas em sua próxima gestão, porque acredito que em um ano o senhor não consiga quitá-las totalmente. Não, os prazos desse financiamento são prazos esticados, né? Além da gente ter carências de 2 anos, são prazos de 10 anos, 5 anos o empréstimo. Então, são, primeiro, taxas muito convidativas, taxas extremamente vantajosas para a cidade. E a gente acredita que saindo daquele grande imbróglio que a cidade vivia, de gastar mais do que arrecadava, né? E a gente conseguiu sair disso logo no primeiro ano de governo. Então, o déficit operacional que a cidade tinha, com o novo modelo de gestão, a gente controlou. E com a quitação dos passivos, Ricardo, porque assim, hoje, se a gente não tivesse herdado os 320 milhões de restos a pagar que herdou da última gestão, de dívidas de curto prazo, nós não precisaríamos de empréstimo para investir na cidade. Até o final dessa nossa gestão, todas as dívidas que foram deixadas serão quitadas. As dívidas de outras gestões de restos a pagar. Então, a partir de 2021, a cidade também ganha um novo fôlego para pagar esses investimentos que estão sendo feitos. Então, está tudo muito bem planejado. O que acontecia com a cidade? Ela não pagava a dívida, o não pagamento da dívida deixava o nome da cidade sujo, e o nome sujo impedia que a cidade crescesse e se desenvolvesse, porque não tinha como captar recursos. Nós demos um choque. Com esse choque, a gente fez todas as negociações das dívidas, então essas dívidas deixaram de ser cobradas, porque foram parceladas em 4 anos. A gente começou a pagar mês a mês, enxugamos a máquina para que a cidade não gastasse mais do que arrecadasse, então a gente começou a ter superávit em todos os meses para poder pagar as dívidas. Recuperamos a saúde financeira, o nosso rate que você acompanhou era E, que é a nossa classificação econômica, e hoje é BB. Nós estamos chegando perto do A, que é o nível máximo de classificação que uma cidade pode ter, e com isso a gente foi atrás de captar recursos e investimentos. Agora, também para esclarecer, nem todos os investimentos são empréstimos, né? As 10 creches, que a gente já entregou 4, vamos entregar mais 2 esse ano e 4 ano que vem, elas são a fundo perdido. Nós não vamos devolver esse dinheiro para o governo federal, é convênio, é transferência. Então nós estamos recebendo aí 60 milhões do governo federal, que a gente não é financiamento. O que a gente tem de financiamento importante? O Finisa para a infraestrutura da Caixa Econômica, 60 milhões, 50 milhões de dólares da CAF e 25 milhões de dólares do BID. Esses são os financiamentos. O asfalto, os 90 milhões com a Sabesp também não é financiamento, é transferência. Esse é investimento puro para a cidade não vai devolver isso, né? Fez parte da negociação da concessão da água e esgoto. Então, grande parte desses recursos de investimentos a gente não vai pagar, não. É política pública, a gente conseguiu convencer o governo federal da importância das creches, é trabalho que foi feito e grandes parcerias com o governo do estado e com o governo federal. Bairros Ipanema e Centreville, nesse momento, a pergunta do Daniel. Ricardo Leite, bom dia. Queria saber do prefeito Paulinho por que o bairro Ipanema e Centreville, aliás, no Centreville, o pessoal cobrando lá regularização das moradias também. Ele fala aqui sobre policiamento mais intensivo, eles estão sentindo falta, diz que no bairro está sofrendo muito assalto. Logicamente que passa aí pela Polícia Militar, tem a ver com o Estado, mas nós temos também a GCM aí que pode fazer alguma coisa, prefeito. Vou colocar já, a gente faz a cada 15 dias a nosso Comitê Integrado de Segurança, lá no COI. A gente, em Santo André, não sei se todos os moradores já sabem, mas Santo André hoje é uma das cidades mais monitoradas do Brasil. Nós temos um centro operacional que é de dar inveja às cidades, estão mais de 300 câmeras, vamos chegar a 3.000 câmeras, Ricardo. Vamos monitorar todas as escolas, todas as unidades de saúde, todos os próprios municipais, nós estamos contratando, né, já está em fase final, e hoje a gente tem identificação de placa, identificação de procurados pela justiça, a gente tem todos os ônibus monitorados, a gente tem um equipamento lá, fica no 3º andar da prefeitura, pega praticamente meio andar lá, 24 horas, 7 dias por semana, estão nesse mesmo ambiente. Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, estamos levando o SAMU, Defesa Civil, Mobilidade Urbana, SA Trans, Controle do Transporte Público. É uma central de gerenciamento da cidade, com câmeras espalhadas, com cerca eletrônica em todas as fronteiras.
o roubo de carros, por exemplo, já caiu 32%, né, após o lançamento do COI. Então dá muito resultado. Com relação à polícia ostensiva, né, a esse tipo de policiamento, nós já vamos colocar agora no próximo comitê integrado para que a Polícia Militar, através do BAEP, faça mais vistorias lá nessa região. Apesar de ser que é prioridade estadual, né? Constitucionalmente é uma obrigação do Estado. Sim. Eu trouxe essa responsabilidade para o município como prefeito. Eu assumi esse compromisso na campanha, a gente não foge dos compromissos e a gente tem comprado essa briga no bom sentido e a gente conseguiu integrar. Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal hoje em Santo André estão integradas nas operações, no COI, no monitoramento da cidade e os índices estão caindo. Agora, também, como é o nome dele? Vou pegar novamente aqui. Tudo bem. Não, vou pegar aqui. Vou pegar novamente aqui. O Daniel. Daniel, então, também, Daniel, é importante que você nos ajude numa mobilização que a gente tem feito, Ricardo, enviado para os deputados aqui da região, também para o ministro Sérgio Moro e para o próprio presidente Bolsonaro, o que a gente precisa hoje? A gente precisa da revisão do Código Penal e do Código de Execuções Penais. Nós temos uma legislação da década de 40 que atrapalha hoje o serviço da Polícia Militar, da Guarda Civil e da Polícia Civil. Né? A gente prende, 2 dias depois, está solto na rua. Então, qual a maior reclamação que eu recebo hoje como prefeito? Aquele pequeno delito, o furto de celular no ponto de ônibus, quando o trabalhador, a trabalhadora estão de manhã cedo no ponto esperando o ônibus, aquela coisa no corredor comercial daquele batedor de carteira, né? Os crimes mais graves, graças a Deus e ao trabalho que a polícia e o nosso comitê têm feito, tem reduzido os índices de maneira muito significativa. Mas a percepção que as pessoas têm, a sensação, por conta desses delitos, pequenos até, de pequeno porte, é uma sensação de que a cidade está insegura, não a cidade, o Brasil, né, de uma forma geral. E a gente precisa, para resolver isso, claro que mais polícia ajuda, a iluminação que nós estamos fazendo, o LED ajuda, o monitoramento do COI ajuda, mas é a lei. Nós já prendemos 3 vezes a mesma pessoa entrando no mesmo lugar com o COI. Ele pula no comércio. Eu estou dando um exemplo aqui porque é real, nós temos gravado. A pessoa pula, o COI verifica, o guarda vai lá, prende, 2 dias depois, o mesmo. Pulando no mesmo lugar. Sabendo até que está sendo filmado, quer dizer, não é nem inteligente, mas é um absurdo, e não é culpa do delegado, não é culpa do juiz, não é culpa de ninguém. É a lei. É culpa da lei. E como o atual presidente Bolsonaro, um dos grandes argumentos, um dos grandes programas, uma das grandes áreas que ele abordou foi a área da segurança pública, nós precisamos pressionar os nossos deputados para que façam essa revisão. Né? Não tem que ter abrandamento de pena. Né? Cometeu o crime, tem que ficar preso. Exato. Né? Proporcional à gravidade do crime, mas não pode ter essa benevolência que hoje a legislação permite. Eu até considero que, eu sempre falo aqui no programa o seguinte, que quando você vê um deputado votando contra o projeto do Moro, eu já fico com o pé atrás com esse deputado. Você entendeu? Quando o cara começa a articular, querer podar, né? Eu achei estranho o Alex Manente de São Bernardo, o Alex Manente votou contra o Moro. Eu achei assim, eu fiquei assim abismado. Eu falei, peraí, mas qual é o objetivo? Você fica com o pé atrás com as coisas, sabe? Aproveitando, prefeito, quando o senhor diz assim que às vezes a população não vê o que está sendo feito, né? E talvez esteja falhando a percepção, né? Eu passo ali no Adib Chamas e já vi lá o outdoor, assim, vai começar. O senhor foi na rede social e colocou, vamos começar as obras. Já começou. Então, o senhor falou, só que eu passo todo dia lá e não estou vendo. Deixa eu concluir. Tá. Aí o que acontece? Por isso que eu falei, às vezes é a percepção. Você fala, peraí, eu passo aqui todo dia, eu estou vendo lá o outdoor que a obra começou, eu passo lá todo dia e não estou vendo ninguém. Eu falei, aonde é que está acontecendo essa bendita obra do Adib Chamas? E aí vem uma pergunta muito curiosa da Juliana do Parque das Nações, parabenizando o prefeito. Diz assim, obrigado. Bom dia, gostaria de parabenizar o prefeito pelo trabalho desenvolvido. A obra do asfalto da Rua Espanha ficou perfeita, ficou mesmo. Minha mãe reside nesta rua, diz a Juliana. Eu gostaria de saber sobre a obra do Adib Chamas. Até agora, abraço, prefeito e tudo mais. Juliana do Parque das Nações. A obra está andando dentro do cronograma. A gente está antecipando o cronograma, inclusive inicial, que seriam de 18 meses. Nós já reduzimos eles para 15 meses, então a gente entrega até setembro. A gente está tentando antecipar para julho do ano que vem, mas entrega o ano que vem com toda certeza. Né? O que foi feito nos primeiros 15 dias?
a análise do solo, a fundação. Agora até o próprio retorno ali na ponte da Rua dos Alpes já foi interditado, porque estão sendo cravadas as primeiras estacas. Isso é verdade. O pessoal trabalha... O semáforo, inclusive, já foi desligado, não tem necessidade dele. Não tem necessidade. O pessoal trabalha embaixo hoje do viaduto, está trabalhando embaixo. Eu estou fazendo monitoramento a cada 30 dias com a equipe que está trabalhando lá, com a empresa que ganhou a licitação. Inclusive, segunda-feira nós temos reunião com a empresa. E aí a gente tem acompanhado isso muito de perto. É o que você falou. As pessoas querem ver logo o viaduto crescendo. Mas primeiro tem uma base que tem que ser feita. Com todo respeito, o que cidadão não aparece, que é o miojo. Jogou lá em 3 minutos. Não tem jeito. É a mesma coisa as obras da Sabesp, né? Fala, prefeito, onde é que estão as obras da Sabesp? Estão embaixo da terra. Né? A gente vai lá, lança a obra, né? As pessoas percebem porque as vias são interditadas, aí fala, olha, tá causando trânsito. Mas quando terminar, as obras da Sabesp, quando forem finalizadas até dezembro, ninguém vai ver. Né? Porque o asfalto vai estar recolocado, vai estar novo. A única coisa que as pessoas vão perceber é que não vai mais faltar água na torneira. Olha aqui, nós temos aqui várias perguntas. O Mário, da Vila Pires, faz uma pergunta envolvendo um pouquinho do esporte. Diz aqui, por que o Ramalhão, o Santo André, não pode mandar jogos da Copa Paulista no Bruno Daniel se a reforma ainda não começou? Não, a reforma do Bruno Daniel já começou. Começou, a gente tem que entregar o estádio até 30 de novembro para a federação, para a gente poder jogar divisão, né? A primeira divisão. Inclusive as exigências mudam completamente, viu, Ricardo? O nível de exigência, quando a gente passa para a primeira divisão, muda a exigência de bombeiro, porque o estádio ele tem que ter uma capacidade de público que aumenta significativamente. E a gente vai ter pelo menos 2 jogos com times ditos grandes aqui em Santo André. É verdade. Nós devemos receber aí um dos grandes, pelo menos, com certeza aqui. Vai jogar 2 grandes fora e 2 em casa. E 2 em casa. Então a gente vai ter esse tipo de evento na cidade. A gente está trabalhando muito internamente na parte de vestiários, essa questão que a federação exige. E o gramado também começa a trabalhar já no mês de novembro, dezembro e janeiro. Por isso que o estádio não pode ser utilizado neste período. Olha, muitas perguntas chegando aqui para o prefeito de Santo André, o Paulo Serra, gentilmente conversando com a gente aqui nos estúdios da Rádio ABC. Uma série de perguntas, sem dúvida alguma. A Flávia pergunta aqui o seguinte, o prefeito... É uma pergunta, você sabe que o ouvinte às vezes vai na canela, Vamos né? na canela. Bom dia, prefeito, bom dia, Ricardo Leite, parabéns pela entrevista. Eu gostaria da sincera opinião do prefeito. Ele ou a família utilizam o serviço de saúde municipal e estadual em Santo André. O que ele acha a respeito de uma senhora de 68 anos, que é a minha mãe, ter sido diagnosticada com hidrocefalia e ainda estar esperando por uma consulta com um neurocirurgião há quase 1 ano. Ela sente tonturas diariamente, não pode andar na rua sozinha, limitando sua qualidade de vida por causa de um simples consulta que ainda não aconteceu. Prometem, mas não acontecem. Muito obrigada, Flávia, de Santo André. Flávia, eu precisava dos dados para saber aonde você está aguardando 1 ano, em que sistema está a sua mãe. Se for no sistema estadual, a gente não responde por ele. Né? A gente pode, claro, fazer a consulta, pressionar, mas é um sistema que ele atende a capital, atende toda a Zona Leste, atende também o ABC. E, na minha opinião, não é eficiente. Tanto que a gente está brigando para ter um cross regional. Um cross que seja, que faça a seleção das vagas estaduais apenas para o ABC. Né? Nós temos o Hospital Serraria, nós temos o Hospital Mário Covas, nós temos os AMES, são todos equipamentos estaduais que estão aqui na nossa região e a gente acaba dividindo essas vagas com a própria capital. No município, eu posso garantir a você, não tem uma espera desse tamanho mais. Nós temos de 30 a 60 dias, no máximo, de espera em algumas especialidades. Muita gente vai na rede social e fala, poxa, prefeito, eu estou esperando há mais de 2 anos. Não está. Se a ficha está no posto de saúde, não espera. É que às vezes a ficha está em casa. E aí não adianta. Se pega a ficha, o médico, o clínico lá no OBS fala, olha, você precisa ir no endocrinologista. E te dá a ficha. Você não deixa no posto e leva para casa, você não faz parte do sistema de saúde da cidade. Não tem como você ser chamado. Então, muitas vezes as pessoas acabam também errando o caminho e reclamam com razão. Não estou dizendo aqui, cara, que a saúde está perfeita, maravilhosa, nada disso. Eu estou dizendo que hoje tem um planejamento, a saúde está melhorando, nós estamos informatizando e essa espera no serviço municipal não existe, né? Essa especialidade, possivelmente, eu não tenho todas as especialidades de cabeça,
possivelmente é estadual. Então, se ela puder passar um contato, a gente vai verificar o que aconteceu. Ela passou aqui o seguinte, é no Centro Hospitalar Municipal, a ficha dela está lá no Centro Hospitalar de Especialidades, o nome dela é Sônia Regina Arruda José Maria. Já Sônia vamos Regina verificar, Arruda José Maria. mas possivelmente essa especialidade vai ter que ser encaminhada ao Hospital Mário Covas, né, e deve estar nesse cross estadual, e a gente vai verificar o porquê, se tem essa fila mesmo na rede, que não era para ter. Exato. No município que eu posso responder, te garanto que não tem essa fila de espera para nenhuma das especialidades que o município oferece. O sistema de saúde ele é complementar. E a resposta para ela, parte do serviço é o mesmo. Eu tive, durante o mandato, eu tive que tomar vacina contra a gripe H1N1, tudo isso, e fui no Mário Covas. Sim. Minha esposa, que tem uma doença autoimune, né, ela fica na farmácia aqui de medicamento do Hospital Mário Covas. A gente faz um mix, né? Claro que a gente tem convênio médico, não vou aqui falar que não vou ser hipócrita. Não, né? As pessoas me conhecem, sabem que eu sou sincero. Até porque as pessoas estão no século XXI, elas sabem Exato, que mas sempre não existe que conto possível, da carochinha. Né? E sempre que eu, graças a Deus, últimos, pelo menos desde que eu virei prefeito, não fiquei doente. Né? Fui fazer até uma bateria de exames faz pouco tempo, tá tudo bem. Não sei a gripe, aquela gripe normal, esse tempo que fica calor, fica frio, eu tenho rinite, às vezes aperta. Somos e como dois. Minha mãe é médica, minha mãe é ginecologista e obstetra, isso facilita um pouco, né? Porque com coisas menores você acaba se consultando com a própria mãe. Sim. E aí dá uma orientação, né? Dá uma orientação, você toma o remédio e vai. Mas assim, a gente usa assim, principalmente o Hospital Mário Covas. O último exame que eu fui fazer de costela fiz no Hospital Municipal, tomei uma cotovelada jogando bola, trincou a costela, fui lá no Hospital Municipal, no centro de diagnóstico fazer, mas a gente precisa melhorar a saúde. O zagueiro tomou cartão amarelo, pelo menos? Não tomou, foi sem querer. Eu não posso nem crucificar que foi sem querer, foi uma trombada. Não teve VAR. Não teve VAR, Não teve VAR. Mas assim, voltando à questão da saúde, que é bastante séria, o Quali Saúde, ele já chegou em 14 unidades, nós vamos lançar agora mais 15, nós vamos chegar em 30 unidades modernizadas, informatizadas. O tempo de fila, de espera de especialidades na cidade reduziu de maneira muito significativa e nós estamos conseguindo melhorar. A urgência e a emergência de Santo André, as UPAs, melhorou muito. Na sexta-feira, inclusive, a gente começa, já vou aproveitar a sua audiência aqui para anunciar, à vontade. A gente começa a transformar o PA da Vila Luzita numa UPA, no padrão da UPA Bangu, da UPA Perimetral. O PA da Vila Luzita, eu não ia me conformar de terminar uma gestão sem ter transformado aquele PA. Aquilo ali não trata o ser humano com a dignidade que ele merece, né? Por que demorou esses 2 anos? Porque não estava credenciado pelo governo federal. O governo federal não credenciava, por causa da situação da cidade. Então não liberava recursos, não credenciava, era uma bagunça. Nós conseguimos essa liberação agora no mês de agosto, já estamos assinando o contrato e vamos transformar aquilo numa UPA de porte 3, 24 horas, 7 dias por semana, com sala vermelha, sala amarela, todo o procedimento que é natural de uma UPA. A nossa urgência e emergência melhorou muito. Né? A UPA perimetral, nós temos um índice de satisfação de mais de 80% hoje do usuário. Então tem caminhos. Né? Repito, não está perfeito, longe disso. Nós temos muitos problemas ainda para resolver. Mas em 2 anos e 9 meses, eu posso garantir a vocês que a saúde evoluiu bastante. Olha, nós estamos quase vencendo o tempo acertado aqui para a entrevista do prefeito, porque ele tem também os seus compromissos e tudo mais. E daqui a pouquinho eu vou bater um papo aqui, viu, prefeito? Com o Márcio, do Trio Los Angeles, já está aqui também. Opa. Porque hoje vai ter o Miss e Mister da melhor idade promovido aqui. Isso, lá no Tênis Clube. No Tênis Clube, vai lá, prefeito. Estarei lá, claro. Tá. E o Márcio vai se apresentar com o Trio Los Angeles, já ele vai dar uma entrevista para a gente, já está aqui aguardando também para dar uma entrevista hoje à noite. Portanto, tem o concurso Miss e Mister Melhor Idade em Santo André, no Tênis Clube de Santo André, na rua Bernardino de Campos, número 300. Sucesso, viu? Tivemos mais de 60 inscritos. Vai ser muito legal o concurso. Aliás, parabéns lá para o Marcelo, que é o secretário da Delcir. Marcelo Delcir. Trabalho muito interessante do Marcelo Delcir, muito, muito interessante nessa área mesmo, viu? Antes da pergunta aqui do Tiago Aguiar, o doutor Tiago está aqui com a gente para fazer uma pergunta também, só registrar aqui o seguinte, Ana Paula Brasil diz aqui, ansiosa para a inauguração do Reabilita, nesse dia 28 de setembro, e também para saber quem será o secretário das pessoas com deficiência. Nós estamos trabalhando bons nomes da pasta. A Ana Paula, que tem um trabalho muito legal, tem inclusive um grupo de WhatsApp que eu faço parte, o CADEF, é um grupo que discute muito política pública para pessoa com deficiência. A gente espera ela lá no sábado, inclusive para a gente poder anunciar a equipe
que vai, junto conosco, tocar essa secretaria tão importante. E o Reabilita dia 28. Reabilita dia 28, no sábado, né? Sábado, a gente vai primeiro na missa, ali na frente, que é na frente da igreja São Judas Tadeu, e dia 28 é dia de São Judas. Olha, ainda. como eu acompanhei Então- aquilo ali, viu? Todo dia eu vi ali, eu falei, puxa, quando é que vai? E Porque você é viu- enorme aquilo É ali, o que eu ia falar, você viu o tamanho. Você Nossa, que conhece, eu fico ali no pátio da igreja São Judas Tadeu, eu fico olhando ali, Isso. enorme, ficou bonito, hein? prefeito? ficou bonito. Muito Ficou, bonito, ó. eu tô muito orgulhoso, porque eu tenho certeza que vai melhorar a vida de muita gente, a qualidade de vida. E, em especial, a gente teve ontem, inclusive, a vencedora Silvia Pim e o Nicolas, que ganharam o prêmio na FIFA, o prêmio mundial de Sim. melhor torcedora do mundo, Eu, né? eu até coloquei o áudio dela aqui, emocionante. o que ela Emocionante, ela que tem ligação direta com o filho dela, tem a deficiência visual, né? Nasceu prematuro, sem a retina e por isso não tem a visão. Ela que é de uma família muito tradicional de Mauá e hoje é moradora aqui da cidade de Santo André, é amiga de infância, a gente Silvia me conhece, Greco, desde a adolescência ela me conhece. E ela faz um trabalho muito legal também nessa área. E se der tempo dela voltar lá, porque ela está lá em Milão, onde foi Isso. o prêmio, ela estará com a gente também no sábado. Eu fiquei uns 20 minutos hoje aqui no programa falando sobre isso, colocando o áudio dela, foi emocionante ao lado Muito. do filho, o Modric, o Ronaldo, os jogadores, o Messi, né? Ela falando pro Messi sobre a importância das crianças portadoras de necessidades especiais, a deficiência visual. O Thiago Aguiar tem uma pergunta aqui pro prefeito, estamos em cima da hora, prefeito. Vamos lá, Pelo menos Thiago. uma Bem última rápido. pergunta aqui antes do Não, prefeito. primeiro, agradecer sempre a presença do prefeito e dizer que nós estamos vendo realmente uma evolução na cidade, algo Obrigado, que Thiago. não estava acontecendo há muito tempo. E aproveitando, ó, nós temos um quadro aqui que é denominado Posso Ajudar. Né? Toda a equipe da Rádio ABC aqui, meus agradecimentos. E nós sempre falamos aqui, e aí eu quero finalizar o nosso bate-papo, falar um pouquinho de regularização fundiária, porque é um programa que foi um sucesso, está sendo o maior sucesso no estado. Perguntar se vai ter novidades, né? Sim. E falar um pouquinho da lei de HIS também. Eu acho importante para falar para a população que vai diminuir o déficit, né, de habitação. Então, fala um pouquinho para nós aí sobre esses Bom, dois regularização, próximo passo agora no meio de outubro, a gente está aguardando só a confirmação da agenda, teremos mais 880 escrituras lá no Alzira Franco, também mais de 15 anos de espera, vamos regularizar todo o Alzira Franco, aquele programa Sensacional. habitacional, com a Casa Legal, junto com o governador, é uma parceria Prefeitura e Governo do Estado, né, é a próxima etapa, e devemos ter mais um ainda esse ano, né, nessa coisa da entrega das escrituras, devemos ter mais um pacote sem Treville até fevereiro do ano que vem. Então esses três que estão aí já no nosso radar para entregar, e o sem Treville também histórico, foi até Histórico. a pergunta aqui. E o HIS, a lei de HIS, é uma lei que permite, de maneira factual, né, de maneira muito prática, que a gente zere o déficit habitacional da cidade até 2025. É possível fazer isso. O que ela faz? Só um detalhe, era 108 anos o déficit, é isso? É. né? O que ela faz, né? Ela é mais flexível com as habitações de interesse social no sentido da utilização das áreas. Então, acabou aquela história que a habitação popular tem que ser 3 andares, sem elevador, pequenininho, não. Nós entregamos 900, quase 1.000 apartamentos de 40 metros quadrados, com sacada, 20 andares, elevador, tá lá no Jardim de Estádio, na Avenida Adriático. Para quem quiser ver, Minha Casa Minha Vida, faixa 1,5. É esse modelo. Por que a gente teve que aprovar a lei? Porque ali aprovou num pedaço, em um lote da cidade. Agora a gente levou esse padrão para toda a cidade. Então dá para fazer, por exemplo, ali na Valentim Magalhães, que tem muita área, perto da comunidade do Quibom, Sim. que a gente já está avaliando. Tem 10 chamamentos já, Thiago, que a gente chamou as empresas, as construtoras, com áreas públicas, né? E qual que é o segredo? A prefeitura cede a área e é o privado que contrata. E aí a gente precisa da Caixa Econômica e do Estado para fechar a conta, né? Mas é o privado que faz. A prefeitura entra com a área e com a lei. Então um terreno que para o particular poderia construir um prédio de 6 andares com 2 apartamentos por andar, na lei de HIS pode construir 15 andares com 4 apartamentos por andar. Então a gente multiplica de maneira muito significativa a capacidade que a gente tem de gerar moradia para as pessoas. E isso nos permite estabelecer esse índice, que é um índice ousado, mas da gente zerar o déficit habitacional da cidade até 2025. Foi a primeira cidade do estado de São Paulo que aprovou a legislação desse tipo e a gente está muito otimista. O que falta? A economia nacional,
andar uma um pouquinho avançada. mais, dar uma acelerada para a construção civil retomar, para esses novos investimentos virem para a cidade e o governo federal liberar um pouco de crédito para Minha Casa Minha Vida, que a gente depende dessa linha de crédito para fechar essa conta, né? A prefeitura dá a legislação, dá o terreno e a Caixa Econômica Federal financia. Bom, Thiago, obrigado. Obrigado, pela eu que agradeço. E a Opa. prefeitura é como se fosse o SPC, tá com o nome limpo hoje, né? Exatamente. Depois de um trabalho feito pela atual Exatamente. gestão. Muito bom. Prefeito Paulo Serra, 10h21, passei um minutinho aqui do combinado, mas sem problema. muito obrigado de Imagina. coração à assessoria, obrigado ao senhor pela visita, quase que mensal aqui praticamente ao programa, e é muito legal ver que toda vez que o senhor vem aqui tem mais perguntas, mais pessoas, cada vez a gente vai atendendo um pouquinho as pessoas, não dá para atender todo mundo, obviamente, mas fica aqui o registro do nosso muito obrigado, prefeito, e pau na máquina, viu, prefeito? É isso, eu quero agradecer. A cada mês a gente vai estar aqui sempre prestando contas, falando, aproveitar, reforçar para o andreense, para a andreense, o nosso otimismo. A cidade está no caminho certo novamente, esse modelo de gestão funciona, né? A cidade hoje tem uma capacidade de investimento, como há muito tempo não se via, conseguimos equalizar essas dívidas, a cidade hoje tem uma vida financeira relativamente tranquila. Se a economia reagir, a gente está muito pronto para crescer nos índices aí muito satisfatórios e aproveitar, convidar, a gente já falou aqui do Reabilita, temos a unidade de saúde. Aquela aguinha, prefeito. Aquela aguinha. Aquela aguinha lá, Finalizar. o guti-guti para encerrar aqui. Nós temos o lançamento da obra da unidade de saúde lá do Alzira Franco na Sim, quinta-feira, sim. Vila Luzita na sexta-feira, entrega do Reabilita no sábado e a estátua do João Ramalho voltando ao seu lugar original no domingo. Então temos aí Aleluia! um monte de eventos. Vai ser lá na frente da Praça dos Correios, no Marco Zero da cidade. Também foi aprovado pelo Condefapaz, é uma tradição importante de Santo André. E faz tempo que o João Ramalho não está no lugar certo. Tá tudo voltando pro lugar certo, até o João Ramalho. Até o João Ramalho. Agradeço, prefeito. Eu estive no desfile dia 7 de setembro, ali na Firestone, na Avenida Firestone, bem em frente ali ao palanque, acompanhando toda a movimentação, as pessoas mexendo com o prefeito e tal. E fazia tempo que a gente não via um desfile de 7 de setembro da maneira como foi em Santo André. Quer dizer, as coisas vão voltando pro lugar, isso é muito importante, prefeito. É importante. E só uma observação para fechar mesmo do desfile. Quando terminou o desfile, cara, entraram as nossas varredoras do Semasa, a Sim, nossa equipe lá do Semasa. Uhum. E não tinha um papel no chão. Eu Então notei você isso. vê É. como o civismo, como esse sentimento de orgulho, de pertencimento, ele é importante, ele está voltando, né, com uma força muito boa, muito positiva. Né? Elas até falaram ao prefeito, no próximo chama a gente para desfilar, porque não tem muito o que fazer aqui. É o andreense porque tava sentindo limpo. o andreense de novo. boa. E a gente distribuiu lá o folhetinho com os hinos, né? Podia ter algum papel, alguma bandeirinha do Brasil que a gente distribuiu. Nenhuma sujeira, a avenida estava perfeita, limpinho, que mostra que esse pertencimento é fundamental para a gente construir a cidade que queremos. Um abraço, prefeito. Cuidado com Obrigado. as cotoveladas no jogo de futebol. Fica hein? tranquilo, tá tudo em paz. Valeu. Este é Paulo Serra, prefeito de Santo André, esteve visitando os ouvintes da Rádio ABC. Ricardo Leite, a sua voz no rádio.